No século XI, a Europa ainda estava profundamente ligada à fé cristã, mas uma nova forma de pensamento começou a emergir dentro das universidades e mosteiros, a escolástica. Esse método buscava conciliar a fé e a razão, trazendo uma abordagem lógica para questões religiosas e filosóficas. A ideia era simples, mas revolucionária para a época. Se Deus criou o mundo com ordem e lógica, então a própria razão humana deveria ser capaz de compreendê-lo. Um dos principais pensadores desse período foi Santo Anselmo de Cantuária, que propôs uma das influentes provas da existência de Deus, conhecida como prova ontológica. Para Anselmo, se conseguimos conceber a ideia de um ser absolutamente perfeito em nossa mente, então ele deve existir na realidade, pois a existência seria uma qualidade essencial de tal ser. Essa tentativa de demonstrar Deus por meio da razão marcou um ponto de vista de virada, mostrando que o pensamento filosófico poderia fortalecer e não apenas seguir a fé cristã. Ao mesmo tempo, as universidades começaram a surgir na Europa, como em Bolonha e Paris, tornando-se grandes centros de conhecimento. Nessas instituições, o pensamento escolástico ganhou força, incentivando debates rigorosos e estruturados sobre temas que iam desde a teologia até a lógica aristotélica. Os textos gregos que haviam sido preservados e estudados no mundo islâmico começaram a ser traduzidos para o latim, reintroduzindo ideias que desafiaram e enriqueceram o pensamento cristão da época. Esse período marcou o início de uma nova era no pensamento ocidental. A fé, que antes era considerado algo absoluto e inquestionável, começou a ser analisada e explicada por meio da lógica e da filosofia. Os fundamentos lançados pela escolástica não apenas moldaram a filosofia medieval, mas também abriram caminho para os questionamentos mais ousados nos séculos seguintes. A tentativa de unir razão e religião influenciou gerações de pensadores e estabeleceu a base para um dos debates mais duradouros da história, a relação entre fé e lógica. Mas enquanto a Europa se aprofundava nesses questionamentos, em outras partes do mundo, novas interpretações filosóficas estavam surgindo, trazendo ainda mais complexidade ao pensamento humano. No século XII, enquanto a Europa ainda consolidava sua tradição escolástica, o mundo islâmico e judaico já florescia com uma filosofia sofisticada e inovadora. As cidades de Bagdá, Córdoba e Cairo se tornavam grandes centros do saber, onde pensadores traduziam e comentavam os textos de Aristóteles e Platão, expandindo os limites do pensamento humano. Um dos mais influentes foi Averroes, um filósofo que reinterpretou Aristóteles de maneira tão profunda que seu impacto atravessou gerações. Para ele, razão e fé deveriam coexistir, mas a filosofia deveria ter primazia quando se tratava da busca pelo conhecimento. Averroes acreditava que a verdade filosófica e a verdade religiosa não eram contraditórias, mas paralelas. Sua influência foi tão marcante que seus escritos moldaram não apenas a tradição islâmica, mas também a cristã, sendo estudado até por Tomás de Aquino séculos depois. Enquanto isso, no mundo judaico, Maimônides buscava uma síntese entre filosofia aristotélica e a tradição judaica. Sua obra-prima, Guia dos Perplexos, tentava responder às grandes questões da fé de maneira racional, mostrando que leis e doutrinas religiosas poderiam ser interpretadas sob a luz da razão. Para Maimônides, a religião não deveria ser apenas um conjunto de dogmas inquestionáveis, mas um caminho intelectual e filosófico para entender Deus e o universo. Esses pensadores ajudaram a consolidar uma ideia essencial para o futuro da filosofia. A busca pela verdade não deveria estar limitada por uma única tradição cultural ou religiosa. O pensamento árabe e judaico, ao preservar e reinterpretar o conhecimento da antiguidade, acabaria influenciando profundamente a tradição filosófica cristã e preparando o terreno para debates intelectuais que viriam nos séculos seguintes. Mas à medida que o pensamento se expandia, uma nova figura surgiria para consolidar a relação entre fé e razão: Tomás de Aquino, o homem que redefiniria a filosofia cristã. O século XIII foi o ponto alto da escolástica, um movimento que tentava conciliar a fé cristã com a razão filosófica. Em meio a esse debate, surgiu um dos maiores pensadores da história, Tomás de Aquino. Seu objetivo era claro: provar que a fé e a razão não eram opostas, mas sim complementares. Inspirado na filosofia de Aristóteles, ele desenvolveu uma estrutura de pensamento que moldaria a Igreja e o mundo ocidental por séculos. Tomás acreditava que a razão poderia levar à verdade, mas que existiam verdades que apenas a fé poderia alcançar. Sua obra-prima, Suma Teológica, buscava responder questões fundamentais sobre Deus, o universo e o propósito da existência humana. Ele defendia que tudo no mundo tinha uma causa, e que se traçássemos essa cadeia de causas até a origem, chegaríamos a um ser necessário, eterno e perfeito.
Deus. Essa teoria ficou conhecida como a prova da causa primária. Mas suas ideias iam além da teologia. Tomás desenvolveu uma visão ética e política baseada na lei natural. Para ele, o homem deveria viver de acordo com sua finalidade moral, buscando o bem comum e respeitando uma ordem estabelecida por Deus. Essa concepção influenciaria profundamente o pensamento político medieval e moderno. No entanto, nem todos estavam convencidos. A escolástica dominava o ensino das universidades, como a Universidade de Paris, mas gerava resistência entre aqueles que acreditavam que a filosofia deveria ter mais liberdade para questionar. O embate entre razão e fé se intensificava, e algumas ideias aristotélicas chegaram a ser proibidas por setores mais conservadores da Igreja. Mesmo assim, o impacto de Tomás de Aquino foi imenso. Seu pensamento consolidou a doutrina católica e serviu de base para séculos de filosofia cristã. Mas enquanto suas ideias ganhavam espaço, um novo movimento surgia no horizonte, trazendo questionamentos ainda mais profundos. O século XIV traria um choque para a escolástica. A ascensão do ceticismo e do nominalismo desafiaria as certezas estabelecidas, preparando o terreno para grandes transformações intelectuais que viriam nos séculos seguintes. O século XIV foi um período de grandes transformações no pensamento europeu, marcado por uma série de crises sociais, religiosas e políticas. As bases da escolástica, uma filosofia que tentava conciliar fé e razão, começaram a ser desafiadas, enquanto novas correntes filosóficas surgiam, trazendo com elas uma abordagem mais cética e racional. Um dos maiores nomes desse período foi Guilherme de Ockham, um frade franciscano cujas ideias teriam um impacto duradouro no pensamento ocidental. Ele é famoso por sua proposta de uma filosofia mais simples e acessível, que ficaria conhecido como nominalismo. Ockham argumentava que os universais, como as ideias ou conceitos gerais, não existiam independentemente das coisas concretas, ou seja, não havia necessidade de postular a existência de entidades abstratas, como justiça ou bondade, fora das coisas reais que experimentamos. Ele acreditava que a realidade era composta apenas por indivíduos concretos e que o conhecimento poderia ser construído através de experiências diretas com esses indivíduos. Uma das contribuições mais importantes de Ockham foi o princípio da navalha de Ockham, que se tornou um dos pilares do pensamento científico posterior. O princípio afirmava que, ao analisar diferentes explicações para um fenômeno, a mais simples deveria ser preferida. Esse conceito desafiava a complexidade teológica e metafísica da escolástica, que tentava explicar a realidade através de uma combinação de razão e fé, muitas vezes recorrendo a explicações complicadas e abstratas. A crise do século XIV não estava restrita à filosofia. O continente europeu estava sendo devastado pela peste negra, que matou cerca de 1/3 da população e gerou um clima de desesperança generalizada. A Igreja, que até então era a principal autoridade moral e intelectual do mundo, foi incapaz de lidar com a tragédia, o que fez com que muitas pessoas começassem a questionar suas doutrinas e suas respostas sobre a vida e a morte. Esse evento, aliado ao cisma do Ocidente, onde 2 papas rivais reivindicaram a liderança da Igreja, resultou com o enfraquecimento do poder da Igreja Católica sobre os fiéis, gerando um terreno fértil para o pensamento cético e para emergências de novas ideias filosóficas. O nominalismo de Ockham foi uma das correntes que desafiou diretamente as ideias anteriores. Essa ideia, por mais simples que pareça hoje, foi revolucionária para a época, pois minava a visão de um mundo ordenado por princípios universais e imutáveis, o que era fundamental para a visão medieval do mundo. Além disso, o nominalismo ajudou a abrir caminho para um pensamento moderno, ao questionar a autoridade da Igreja e a teologia medieval. Embora as ideias de Ockham não tenham sido amplamente aceitas durante sua vida, elas começaram a ganhar mais atenção nos séculos seguintes, especialmente durante o Renascimento e a Revolução Científica, quando o método científico e a busca por explicações mais racionais começaram a tomar o lugar das explicações metafísicas tradicionais. Durante o século XIV, outros filósofos também questionaram a natureza da fé e da razão, e as tensões entre fé religiosa e a razão humana começaram a se intensificar. No entanto, as ideias de Ockham ficaram especialmente marcadas como um divisor de águas, pois o seu ceticismo e sua busca por uma visão mais simples e clara da realidade influenciaram pensadores da Renascença e da Revolução Científica como René Descartes e Isaac Newton. Portanto, o século XIV foi um período de transição com muitos aspectos. Enquanto a escolástica ainda tentava conciliar fé e razão, novas correntes filosóficas começaram a surgir, levando à queda da autoridade da Igreja e à emergência de um pensamento mais crítico e baseado nas observações empíricas. O ceticismo e o nominalismo, de Guilherme de Ockham, desempenharam um papel crucial nesse movimento, abrindo as portas para uma era moderna e para um novo modo de pensar o mundo.
O século XV foi uma época de profunda transformação, marcado pelo Renascimento e pelo humanismo, que romperam com as visões medievais do mundo e redescobriram o valor do indivíduo e da razão humana. O Renascimento trouxe à tona as ideias e conhecimento da Antiguidade Clássica. Filósofos e estudiosos começaram a olhar para os textos de Platão e Aristóteles com novos olhos, buscando respostas fora das explicações religiosas predominantes da Idade Média. Esse movimento não se limitou às artes, mas também impactou profundamente a filosofia, a política e a ciência. O humanismo, uma das principais correntes filosóficas desse período, colocou o ser humano como centro do universo, destacando seu potencial para moldar o destino e alcançar a perfeição. Pico della Mirandola, um dos principais filósofos da época, afirmou que o homem, ao contrário de outros seres, tinha o livre-arbítrio para se elevar ou se degradar, enfatizando a liberdade e a dignidade humana. Outro filósofo importante foi Marcílio Ficino, que reviveu o platonismo ao traduzir os diálogos de Platão. Para ele, a filosofia platônica poderia ser conciliada com o cristianismo, levando à salvação espiritual. Essa ideia de união entre razão e fé refletia a busca por um novo entendimento do mundo, onde o homem poderia alcançar a perfeição por meio do conhecimento. No campo artístico, o Renascimento trouxe uma nova visão de corpo humano, não mais como uma representação simbólica de figuras religiosas, mas como um ser que possuía uma beleza e perfeição própria. Leonardo da Vinci não foi apenas um artista, mas também um pensador que explorou áreas como anatomia e engenharia. Sua busca pelo conhecimento o levou a questionar as limitações da sociedade medieval, refletindo a nova mentalidade da época. A arte renascentista também refletia a valorização do indivíduo e da natureza. Michelangelo e Rafael criaram obras-primas que exaltavam a harmonia e a beleza do corpo humano. Essa mudança estética foi acompanhada por uma nova visão do homem como agente ativo em sua própria vida, capaz de alcançar grandes feitos. O Renascimento também teve um impacto significativo na política. Nicolau Maquiavel, em sua obra O Príncipe, desafiou as ideias medievais de moralidade e ética ao sugerir que um governante deveria ser pragmático e disposto a tomar decisões difíceis para garantir o poder. Ele separou a moralidade da política, sugerindo que a eficácia do governo deveria ser o principal objetivo. Além disso, o Renascimento foi um dos grandes períodos de avanço científico. Galileu Galilei, inspirado pelo trabalho de Copérnico, propôs o heliocentrismo e, com isso, desafiou a visão geocêntrica do mundo que dominava a Igreja Católica. A revolução científica começava a tomar forma e a busca por explicações racionais e empíricas ganhava força. Esse movimento também estimulou o desenvolvimento da imprensa, com a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, na segunda metade do século XV. A disseminação de livros e ideias levou ao crescimento do conhecimento, permitindo que novos pensadores como Erasmo de Roterdã desafiassem as normas estabelecidas e propagassem suas ideias em uma escala nunca vista antes. O Renascimento, portanto, não foi apenas uma mudança cultural, mas uma revolução intelectual que moldou a filosofia, a arte e a política, e as ciências. Suas ideias de razão, humanidade e progresso continuaram a influenciar os séculos seguintes, gerando uma mentalidade mais aberta e racional que pavimentou o caminho para o iluminismo e as revoluções científicas e políticas. O século XVI foi um período decisivo para a religião e a filosofia política. As reformas religiosas e a ascensão da filosofia política moderna marcaram uma época de ruptura e novos caminhos do pensamento. Em 1517, Martinho Lutero, um monge alemão, publicou suas 95 teses desafiando a Igreja Católica. Ele criticava a venda de indulgências e a corrupção da Igreja, defendendo que a salvação não dependia de obras externas, mas sim da fé pessoal. Lutero propôs que as Escrituras deveriam ser mais acessíveis a todos, o que levou ao nascimento da Reforma Protestante. Seu movimento se espalhou pela Europa, criando uma divisão profunda entre católicos e protestantes e alterando para sempre a relação com a Igreja e o Estado. A Igreja Católica reagiu com a Contra-Reforma, buscando reformar-se inteiramente e reafirmar sua autoridade. O Concílio de Trento foi central para esse processo, firmando doutrinas como a importância dos sacramentos e a mediação sacerdotal. Além disso, a Ordem dos Jesuítas, fundada por Inácio de Loyola, desempenhou um papel crucial na educação e na resistência ao protestantismo. Paralelamente, a filosofia política passou por mudanças significativas, com o surgimento de pensadores como Nicolau Maquiavel e Jean Bodin. Maquiavel, em sua obra-prima O Príncipe, introduziu uma abordagem pragmática da política. Já Jean Bodin foi um dos primeiros a defender a soberania absoluta. Ele acreditava que o poder centralizado era essencial para a estabilidade do Estado. Sua teoria foi fundamental para a ascensão da monarquia absoluta na Europa, especialmente na França.
No campo do humanismo, o Renascimento trouxe uma redescoberta das ideias clássicas. Pensadores como Erasmo de Roterdã criticaram a corrupção da Igreja e promoveram uma abordagem mais ética e racional para o cristianismo. Ele defendia que a verdadeira religião deveria ser voltada para a moralidade e a razão, não para rituais e dogmas. Além disso, o século XVI foi marcado pelo início da Revolução Científica. Nicolau Copérnico, com sua teoria heliocêntrica, desafiou o modelo geocêntrico medieval, sugerindo que a Terra girava ao redor do Sol. Galileu Galilei, com suas observações astronômicas, deu continuidade a essa revolução. Portanto, o século XVI foi um período de grandes transformações. As disputas religiosas e os novos desenvolvimentos da filosofia política e na ciência ajudaram a moldar o pensamento moderno, afastando-se das velhas estruturas medievais e abrindo caminho para a era moderna. O século XVII foi um marco na filosofia, com a ascensão do racionalismo e do empirismo, que ajudaram a moldar o pensamento moderno. Esse período foi marcado por uma busca crescente por um entendimento mais rigoroso e científico do mundo, afastando-se das explicações metafísicas anteriores. O racionalismo, com pensadores como René Descartes, defendia que a razão era a única fonte confiável do conhecimento. Descartes, em Meditações Metafísicas, partiu da dúvida radical, questionando tudo, até sua própria existência, até chegar à famosa conclusão: penso, logo existo. Para Descartes, só a razão poderia levar ao conhecimento verdadeiro, e não os sentidos que ele via como falíveis. A filosofia cartesiana influenciou diretamente a ciência, incentivando a busca por uma compreensão lógica e matemática da realidade. Isaac Newton, que mais tarde revolucionaria a física com suas leis do movimento e da gravitação, foi um seguidor dessa linha racionalista. Seus trabalhos estabeleciam que o universo seguia leis lógicas e que poderiam ser descritas matematicamente, uma visão que se tornaria a base da ciência moderna. Em contraste, o empirismo surgiu com filósofos como John Locke, George Berkeley e David Hume, que argumentavam que o conhecimento vinha da experiência sensorial. Locke, em Ensaio sobre o Entendimento Humano, afirmava que a mente humana nascia como uma tábula rasa, uma página em branco, e que toda a nossa compreensão do mundo era construída a partir dessas experiências vividas. David Hume, em sua obra Investigação sobre o Entendimento Humano, levou o empirismo a um nível mais radical, questionando até mesmo a ideia de causalidade. Para Hume, não podemos afirmar com certeza que um evento causa outro, apenas associamos esses eventos com a base em nossa experiência passada, algo que gerou grande debate no campo filosófico. A disputa entre racionalismo e empirismo gerou um avanço significativo no método científico, com ambos os movimentos enfatizando a necessidade de uma abordagem mais rigorosa e experimental para a aquisição do conhecimento. O racionalismo, ao focar na razão, levou uma visão do mundo mais lógica, enquanto o empirismo, com seu foco na observação, fortaleceu o método experimental. Em suma, o século XVII foi um ponto de inflexão para a filosofia e para a ciência. O racionalismo e o empirismo, com suas abordagens distintas, ajudaram a moldar as fundações do pensamento moderno. O século XVII preparou o terreno para as revoluções científicas e filosóficas que transformariam o mundo de uma vez por todas. O século XVIII, conhecido como o Iluminismo, foi um período em que a razão humana foi colocada como a principal ferramenta para o progresso da sociedade. Pensadores do Iluminismo defendiam que o uso da razão, da ciência e do questionamento poderia resolver os problemas da humanidade e levar à construção de uma sociedade mais justa, livre e próspera. Voltaire, um dos maiores representantes do Iluminismo, foi um crítico feroz da intolerância do fanatismo religioso e da arbitrariedade dos governos absolutistas. Em obras como Cândido, ele usou o humor e a ironia para criticar as instituições da época e defender a liberdade de expressão e a separação entre igreja e Estado. Para Voltaire, a razão deveria ser usada para combater a ignorância e os abusos de poder, e ele era um defensor da liberdade religiosa e da liberdade de imprensa. Jean-Jacques Rousseau teve uma visão mais radical sobre a sociedade e a política. Em sua obra, O Contrato Social, Rousseau argumentava que a soberania deveria residir no povo e que o governo legítimo era aquele que surgia do consentimento popular. Para ele, a civilização corrompia o homem, e a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada através de uma transformação profunda da sociedade. Rousseau foi uma grande influência das revoluções que viriam mais tarde, especialmente da Revolução Francesa. Outro pensador central do Iluminismo foi Immanuel Kant, que em sua obra Crítica da Razão Pura, procurou entender as capacidades e os limites da razão humana. Kant argumentava que a razão humana tinha limites, mas também apontava para a importância de usá-la para alcançar a liberdade moral. Sua famosa frase, "Age de tal maneira que a tua ação possa ser transformada em uma lei universal", tornou-se um dos pilares da ética moderna.
O Iluminismo também viu o nascimento dos conceitos de direitos naturais. Filósofos como John Locke, cuja obra influenciou profundamente as ideias iluministas, defendiam que todos os seres humanos tinham direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à propriedade. Essa ideia foi central para a Revolução Americana e para a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão durante a Revolução Francesa. O impacto do Iluminismo foi imenso. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que nasceram nesse período inspiraram movimentos revolucionários ao redor do mundo. No entanto, também houve críticas principalmente de figuras como Edmund Burke, que considerava que a razão não deveria ser a única força orientadora da sociedade, e que a tradição e a experiência também deveriam ser respeitadas. No final do século XVIII, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos exemplificaram as conquistas do Iluminismo, pois ambas as revoluções foram baseadas nos princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Em resumo, o século XVIII foi um período de intensa transformação. O Iluminismo, com sua confiança na razão, na ciência e nos direitos humanos, não apenas moldou o pensamento filosófico da época, mas também ajudou a forjar as bases de um mundo moderno. O século XIX foi um período de grande transformação na filosofia, marcado por novas abordagens que desafiariam as ideias do Iluminismo e da Revolução Científica. O contexto histórico, com a Revolução Industrial e o crescimento das democracias, gerou uma filosofia que refletia as mudanças sociais, políticas e econômicas do momento. Hegel foi um dos filósofos mais influentes do século, desenvolvendo uma filosofia da história. Hegel via o progresso humano como uma luta dialética, onde as contradições entre ideias opostas se resolvem em uma síntese que move a história para frente. Essa visão teleológica da história influenciou pensadores como Karl Marx. Karl Marx, em sua obra O Capital e Manifesto Comunista, criticou o capitalismo e a desigualdade social, defendendo que a luta de classes levaria à Revolução Socialista. Marx acreditava que os trabalhadores, ou o proletariado, deveriam derrubar o capitalismo para estabelecer uma sociedade onde os meios de produção fossem coletivos. Suas ideias formaram a base do movimento socialista e influenciaram revoluções pelo mundo afora. Enquanto Marx focava na crítica ao capitalismo, Arthur Schopenhauer via o mundo como dominado por uma força cega e irracional, a vontade. Para ele, a vida humana era repleta de sofrimento causado pela vontade insaciável. A única forma de escapar era pela arte e pela reflexão filosófica, uma visão mais pessimista sobre a condição humana. Friedrich Nietzsche radicalizou ainda mais essa filosofia com a ideia do super-homem, um indivíduo que cria seus próprios valores e supera as limitações da moral tradicional. Nietzsche desafiou a moralidade cristã e proclamou a morte de Deus, refletindo a crise de valores da sociedade moderna. Seu conceito do eterno retorno e suas ideias sobre o poder da vontade influenciaram profundamente o pensamento existencialista. No campo do liberalismo, John Stuart Mill defendeu a liberdade individual em sua obra Sobre a Liberdade, argumentando que a liberdade deveria ser garantida, desde que não causasse dano a outros. Mill também foi um dos grandes defensores do utilitarismo, a ideia de que a ação moralmente correta é aquela que maximiza o bem-estar geral. Auguste Comte, por sua vez, fundou o positivismo, uma filosofia que defendia o uso da ciência para entender melhor a sociedade. Comte acreditava que, assim como as ciências naturais, a sociedade deveria ser estudada de forma objetiva e científica. Essa abordagem influenciou o desenvolvimento das ciências sociais, como sociologia. O romantismo, movimento cultural que permeou a filosofia, foi uma das reações contra o racionalismo da Revolução Industrial. Pensadores como Jean-Jacques Rousseau enfatizam a importância das emoções, da liberdade individual e da conexão com a natureza. O romantismo também criticou a mecanização da vida moderna e a alienação das pessoas do mundo natural. Em resumo, o século XIX foi um período de grande fragmentação filosófica, com pensadores como Marx, Nietzsche, Hegel, Schopenhauer, Mill e Comte desafiando as ideias do passado e oferecendo novas formas de compreender a sociedade, a moral e o papel do indivíduo. O século XX foi um período de profundas transformações na filosofia, com novos movimentos e pensadores desafiando as ideias tradicionais. A filosofia contemporânea não só refletiu as mudanças sociais, políticas e científicas, mas também repensou conceitos essenciais como razão, existência e verdade. Martin Heidegger foi uma das figuras centrais desse período, alterando radicalmente a maneira como entendemos o ser humano. Em Ser e Tempo, ele propôs que, em vez de ser um puramente racional, o ser humano era um ser no mundo, constantemente em relação ao seu ambiente. A ênfase de Heidegger estava na finitude da vida e na importância da morte, desafiando a visão tradicional da existência humana. Por outro lado,
Jean-Paul Sartre, com existencialismo, aprofundou a ideia da liberdade radical. Em sua obra O Ser e o Nada, Sartre defendeu que a existência precede a essência, ou seja, os indivíduos não têm uma natureza predeterminada e são responsáveis por criar seu próprio sentido na vida. A angústia existencial e a responsabilidade pela própria liberdade se tornaram temas centrais de seu pensamento. Enquanto Sartre se focava na liberdade e responsabilidade individual, Albert Camus trouxe uma perspectiva mais sombria, com sua ideia do absurdo. Em O Mito de Sísifo, Camus argumentou que a vida humana é sem sentido, mas em vez de sucumbir ao desespero, o ser humano deve continuar buscando significado, mesmo sabendo que ele é ilusório. Já a filosofia analítica foi marcada por figuras como Ludwig, que transformaram a forma de pensar sobre a linguagem e mente. Em tratados lógicos filosóficos, Wittgenstein sugeriu que muitos problemas filosóficos surgem de confusões linguísticas e a filosofia deveria se concentrar na análise precisa da linguagem. Karl Popper, no campo da filosofia da ciência, revolucionou a visão sobre o conhecimento científico. Em A Lógica da Descoberta Científica, ele argumentou que a ciência não pode provar teorias, mas apenas refutá-las, introduzindo o conceito de falsificabilidade como um critério para a ciência. O pragmatismo, com pensadores como William James e John Dewey, trouxe uma abordagem mais prática para a filosofia, sugerindo que as ideias deveriam ser avaliadas por sua utilidade e impacto na vida cotidiana, e não pela correspondência com outra verdade objetiva. A filosofia também se tornou mais inclusiva, com filósofas como Simone Beauvoir e Nancy Fraser abordando questões de gênero e opressão. Em O Segundo Sexo, Simone questionou as estruturas patriarcais que definem a mulher como o outro, estabelecendo as bases para o feminismo contemporâneo. Frantz Fanon explorou o impacto psicológico do colonialismo, destacando como a opressão racial e a violência estrutural afetam tanto os colonizadores quanto os colonizados. No campo da pós-modernidade, pensadores como Michel Foucault e Jacques Derrida desafiaram as ideias tradicionais sobre o conhecimento e o poder. Foucault, em obras como Vigiar e Punir, propôs que o poder não está apenas nas instituições, mas permeia toda a sociedade. Derrida, por sua vez, desenvolveu a desconstrução argumentando que o significado das palavras são fluidos e contextuais. O século XX foi marcado por uma pluralidade de abordagens filosóficas, refletindo as complexidades e os dilemas de um mundo em constante transformação. A filosofia contemporânea, ao questionar a velha certeza e explorar novas formas de pensar, continua a moldar nossa compreensão do mundo e da experiência humana. Se você se interessou por esses conceitos e deseja continuar explorando como a filosofia molda nosso presente e futuro, inscreva-se no canal e continue acompanhando nossa jornada pelo pensamento humano.